Glória a Jesus. Diga assim: graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, eu convido a todos que, por favor, esteja abrindo as vossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, que o evangelista Mateus escreveu, capítulo de número 7. Louvado seja Deus. Evangelho do Senhor Jesus, que o evangelista Mateus escreveu. Glória a Deus. Versículo 13, irmão. Na minha Bíblia está escrito assim: 2 caminhos. Algumas tradições mais novas diz a porta estreita e a porta larga. Se alguém tiver uma Bíblia com a tradução aí dos anos na década de 90, 93, ela vai estar dizendo assim: as 2 estradas. Cada tradução ela dá um título para uma compreensão de cada leitor, mas é o mesmo conteúdo. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Amém. Está escrito assim no Evangelho do Senhor Jesus, que o evangelista Mateus, o publicano, né, escreveu, capítulo 7, versículo 3: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Louvado seja Deus. Coloca a mão no seu coração, vamos fazer a oração junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é com forma de gratidão, meu Senhor, que eu me expresso nessa noite, pela minha salvação, pela salvação da Tua igreja, pelo Senhor ter nos chamado e ter abrido o olhar do nosso entendimento, para que assim, todos os dias, o nosso homem interior se renove, porque é o Senhor quem nos renova pelo Espírito, pois é Ele quem tem o poder de persuasão, de transformação, de mudança de pensamento, mudança de hábitos. Que assim, meu Pai, nós possamos todos os dias ter disciplina na leitura, na oração, em tudo que o corpo e o físico, e assim também o espírito necessita, para que assim nós tenha crescimento. Pois um pescador, um homem sem estudo, chamado Pedro, ele disse: crescei na graça e no conhecimento. E isso é um dever de cada um de nós, procurar a crescer nesse conhecimento da Sagrada Escritura. Que o Senhor assim nos ajude, meu Pai, a cada dia a compreender, pois em nenhum momento
Nenhuma pessoa que é leitor, que é pregador, ele tem a intenção de falar algo da Sagrada Escritura para errar. Quando ele erra, é porque ele não entendeu completamente a plenitude do texto, a parte exegética, as hermenêutica, seja qual for. Ninguém erra por ter conhecimento pleno. Nós erramos porque nós somos falha. Que assim o Senhor nos ajude a cada dia a ser melhor amanhã do que hoje, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Amém, irmãos? Aplauda Jesus, estamos em seus assentos, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele usa essa figura, irmão, dessa porta, né? Na antiguidade, para aquele povo que estava ali naquele momento do Sermão da Montanha, pois Jesus, nesse capítulo 7 de Mateus, ele está dando a continuidade no Sermão da Montanha. Ele inicia o sermão falando sobre o hábito de julgar. E muitas pessoas falam que nós não devemos julgar ninguém. A Bíblia diz, irmão, que nós vamos julgar até os anjos, que dirá as causas que nós precisamos julgar. Então Jesus, ele chega aqui no versículo 11, no versículo 13, ele usa essa figura, né? Essa metáfora da porta, para aqueles que estavam ali naquele momento entender a forma da linguagem que ele estava falando, né? Sobre a porta estreita e o caminho largo, louvado seja Deus. Na antiguidade, a cidade era cercada por muralhas e apenas uma porta de acesso, louvado seja Deus. Em alguns apriscos da antiguidade também, das ovelhas, né, que nós chamamos de curral aqui, também era desse formato. Era cercado e tinha apenas uma porta. A porta significa acesso de entrada para qualquer local, para um local, né? Para uma residência, um templo, seja qual for, a entrada que você for entrar vai ter uma porta de acesso, louvado seja Deus. Nós entramos aqui no templo, tivemos que acessar a porta para entrar aqui, para estar aqui reunido, louvado seja Deus. Então Jesus, ele usa essa metáfora para dizer que ele é a porta, é o caminho que conduz o homem à vida eterna, louvado seja Deus. E todos que entram, irmão, ele, em alguns momentos, assim como nós também já entramos na porta, no caminho que conduz à vida eterna, que é Cristo, o caminho é Jesus, pois João escreve, no capítulo 14 e no capítulo 10, Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, louvado seja Deus. Aquele que entra na porta encontrará pastagem, louvado seja Deus. Em alguns momentos, irmão, nas nossas vidas, esse caminho que Jesus disse que é o caminho estreito, ele, em alguns momentos, se torna pesado, duro de enfrentar, pois o caminho estreito é um caminho de renúncia, louvado seja Deus. A primeira coisa que eu e que você precisamos ter, 3 quesitos para andar nesse caminho: fé, obediência e ter uma vida de temor, louvado seja Deus, para que assim nós dê continuidade a cada dia nesse caminho que é estreito, mas o seu final é a vida eterna, louvado seja Deus. O final desse caminho, que algumas vezes se torna estreito, luta, perseguição, ele conduz nós à eternidade, louvado seja Deus. O caminho largo é o caminho da perdição que Jesus fala, mas
O salmista, irmão, ele fala algo no Salmo 116, quando ele é grato pela sua salvação, louvado seja Deus. E no versículo 12, ele diz: o que darei eu ao meu Deus pela minha salvação, louvado seja Deus. Tomarei eu o cálice da salvação, louvado seja Deus. Irmão, tomar o cálice da salvação, louvado seja Deus, nós já sabemos. Mas isso que o Espírito ele faz nos lembrar é ser grato pelo que Jesus fez na obra, na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. Nós temos que todos os dias, não importa a luta que você esteja passando, que você esteja enfrentando, nós temos que ser grato pela nossa salvação, louvado seja Deus. Nós não devemos olhar pelos obstáculos da vida, pelos acontecidos, mas olhar pelo aquele que um dia pagou alto preço na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, louvado seja Deus. E Jesus ele fala: entrai, porque estreito é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre, louvado seja Deus. Irmão, nós estamos vivendo dias de batalhas espirituais na igreja. Eu não estou falando da nossa igreja em corpo restaurador, não. Aí quando eu falo a igreja que nós pertencemos, irmão, ela é universal. Então, quando um membro está doente, o corpo sente que o cabeça é Cristo. Então, a igreja hoje, principalmente a igreja brasileira, precisa das nossas intercessões, da nossa busca, do nosso avivamento, louvado seja Deus, para que assim nós dê continuidade a andar nesse caminho estreito. Mas é um caminho que em alguns momentos se torna difícil, mas ele nos alegra, porque um dia nós iremos receber a coroa da vida eterna, louvado seja Deus. E Apocalipse diz, irmão, quando a gente lê um livro de Apocalipse, quando fala que do dia da coroa que nós iremos receber de Jesus, que o líder, o pastor, que é responsável pelo rebanho, vai apresentar Jesus, louvado seja Deus. Nós vamos ser apresentados por Jesus, porque tem um cabeça que cuida do rebanho aqui na terra, louvado seja Deus, instituído por Deus, irmão. Não é por um homem não, louvado seja Deus. As redes sociais hoje se encontra muita polêmica. Hoje tudo se cria página de humor, né? E esse dia eu recebi um vídeo de uma criatura se titulando pastor, se escandalizando, pedindo algo fora de comum. E uma pessoa me comunicou, me perguntou se isso era certo. E eu falei para os irmãos que nós temos que estar atentos e ter embasamento bíblico para combater alguém que vier com alguma pergunta ao favor da nossa fé, relacionada à nossa fé, pois um dia nós iremos precisar disso para defender a nossa fé, louvado seja Deus. Pois quando nós não temos embasamento bíblico, argumento para conversar com alguém que também não tem estrutura bíblica também para conversar, se nós não tiver estrutura de conhecimento, nós ficaremos por mentiroso. Mas a Sagrada Escritura, que é o nosso livro de regra de fé, ela é que nos dá embasamento
para tudo que há na terra e no céu. Louvado seja Deus. É a nossa regra de fé, irmão. Então é preciso para andar nesse caminho, defender as diretrizes da bandeira do Evangelho, é preciso em algum momento de alguém combater, enfrentar a minha fé e a sua fé, você ter conhecimento do básico para que assim defenda o que você crê e o que a igreja representa aqui na terra. Amém, irmão? Então, esse caminho, ele nos traz essa responsabilidade como igreja aqui na terra, para que assim nós possamos defender. E eu defendi os líderes religiosos, né? Os homens que um dia a Bíblia diz que vai prestar conta de cada alma de nós e que vai ser o responsável para entregar a Jesus cada rebanho. Louvado seja Deus. Vai ser algo maravilhoso, irmão, lá no céu. Lá no céu vai cada líder, cada pastor, cada dirigente que tem o seu rebanho, ele vai apresentar, chegar diante de Jesus, que é o tribunal dos crentes, louvado seja Deus, e vai apresentar: está aqui, Senhor, esse aqui foi o que o Senhor colocou sob a minha responsabilidade. E aí Jesus vai nos coroar com a nossa coroa, pelo que nós fizemos aqui na terra, louvado seja Deus. Então nós veremos receber um novo nome lá no céu, louvado seja Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos como os anjos. O anjo, ele não morre, irmão, ele é eterno. Então lá no céu nós vamos ter consciência, mas não iremos mais morrer, porque nós iremos se revestir da imortalidade de Jesus, louvado seja Deus. Nesse dia nós vamos ser revestidos da imortalidade, não vai ter mais doença, não vai ter mais dor, vai ser apenas louvor e trabalhar para Jesus lá no céu, louvado seja Deus. É algo maravilhoso, irmão. É um caminho que é estreito aqui na terra, um caminho apertado, mas que ele vai nos conduzir para as mansões celestiais, louvado seja Deus. Essa porta que é estreita, é apertada, é de renúncia. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, louvado seja Deus. Existe um louvor que diz, que tem por título Quero Descer. Ele fala: quando o meu eu e o meu orgulho, né, que é se referindo a Naamã, descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então subirei, lavado e transformado, louvado seja Deus. Em alguns momentos nós precisamos deixar o nosso orgulho para trás e deixar o Espírito trabalhar ao nosso favor, para que assim as coisas se dê bem ao meu favor e ao seu favor, louvado seja Deus. O caminho que conduz à vida eterna é esse, irmão. É um caminho que ao mundo se torna às vezes pesado, mas para nós não se torna, porque nós sabemos os conceitos e os preceitos de que é servir a Deus, de que é por aquele que pagou o alto preço na cruz do Calvário, louvado seja Deus. Então, quando nós entendemos isso, nada se torna pesado, pois Jesus, ele dá suporte para suportar a caminhada, louvado seja Deus. E às vezes o que nós precisamos é de uma palavra, como Jesus falou para Paulo. A Bíblia diz que Paulo orou por 3 vezes para que saísse um espinho da carne dele. E Jesus, o que ele tinha como resposta naquela hora: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, louvado seja Deus. Então, em alguns momentos que eu preciso ouvir, você precisa ouvir, a graça de Jesus é o que nos basta, irmão. Somente Ele, somente a graça é que é capaz de nos conduzir a nossa mente, a levar a pensar coisas que nos edificam, que nos transforma, que nos leva às mansões celestiais, louvado seja Deus.
Paulo, ele teve essa visão, por causa que passou por esse momento, por causa que ele enfrentou algumas coisas, por ele ter uma revelação que poucos tiveram, a não ser João, na ilha de Patmos, ao escrever o Apocalipse. Paulo disse que viu coisas inefáveis que ao olhar humano não era compreendido a falar, porque não iria entender, não entendeu o que ele falava. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós precisamos estar sempre atento a andar por esse caminho, louvado seja Deus, e também despertar em nós a convidar nossos familiares, nossos amigos, aqueles que ainda não conheceram a verdade. Quem é a verdade que a Bíblia diz? Jesus Cristo, louvado seja Deus. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, louvado seja Deus. Jesus não falou, ninguém vai, porque ele está lá no céu. Então ele disse, ninguém vem ao Pai, porque ele está à destra, ele está junto com o Pai, louvado seja Deus. Então ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim, louvado seja Deus. Esse caminho que nós trilhamos aqui é como a gente ir daqui para Fortaleza e colocar no aplicativo, traçar rota, né? Colocar de Tabuleiro a Fortaleza. Quem já andou de GPS vai entender, né? Hoje os GPS são bem mais modernos do que quando iniciou. Eu lembro que em 2012 eu estava no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Três Lagoas, e fui para uma cidade de São Paulo, no interior, chamada Campinas. E eu já tinha um GPS bem mais antigo, mas ele me conduziu. Eu sem saber nem qual rumo ia, ele me conduziu até a cidade destinada, louvado seja Deus. E hoje os GPS são bem mais atualizados, irmão. Em alguns momentos que você erra a localização por causa das rodovias, né? Das vias, de várias estradas que liga. Aí o GPS diz, recalculando a sua rota, louvado seja Deus. Ele é quem vai direcionar. Então, Jesus, Ele é quem nos direciona, irmão. Ele é quem nos guia nesse caminho que é Ele para conduzir nós até a vida eterna, louvado seja Deus. É maravilhoso, irmão, nós fazer lembrar. Todos nós já sabemos disso, mas em alguns momentos nós temos que fazer lembrar a mente, para recordar aquilo que Cristo já fez por nós e fará ao meu favor e ao seu favor, louvado seja Deus. A mente humana, o cérebro, precisa de vez em quando estar lembrando, porque senão nós esquecemos, né? Você vê que no início que saíram essas redes sociais aí, né, o tal do WhatsApp, todo mundo era a maior atenção para responder uma mensagem de uma pessoa que ele enviou uma mensagem a primeira vez, ou a segunda vez. Você era atento, na hora que a pessoa mandava a mensagem, você já mandava. Hoje você manda uma mensagem para uma pessoa, vem responde, vem não responde, está conversando com você, nem se despede, já sai. Então desfocalizou, né? Perdeu o foco, esqueceu, e muitas vezes está na sua lista de contato, mas a gente passa, eu mesmo passo de anos sem falar com pessoas que eu gosto, que eu admiro, mas eu passo de anos sem falar. Não que eu não gosto, mas é porque a gente não fala, não tem intimidade, não conversa, e aí vai esquecendo, vai passando. Por isso que é preciso nós estar ativando a nossa fé, para que assim o homem interior, se renove a cada dia, louvado seja Deus, com as coisas de Deus, com as coisas que edificam, com as coisas que transformam, louvado seja Deus. Então, irmão, viver nesse caminho apertado, estreito, é viver isso,
renunciar às coisas que eu gostava, que você gostava, para que assim agrade aquele que lhe alistou para essa guerra. É uma batalha espiritual, irmão. Nós vivemos em uma batalha espiritual, para que assim nós dê continuidade o que a igreja primitiva fez, né? Muitos irmãos da igreja primitiva foram degolados em praça pública, né? Mas não negou a fé de Cristo, para não negar a fé, para que assim o evangelho fosse propagado, fosse pregado. Louvado seja Deus. Hoje não se vê mais isso, graças a Deus, mas a igreja, eu e você, Jesus conta comigo e com você para fazer esse papel de igreja. Louvado seja Deus. Anunciar as boas novas, dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva e conduz o homem para a eternidade. Louvado seja Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É a porta que conduz o homem à vida eterna. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele usa essa metáfora, irmão, aqui no Sermão da Montanha, para que o povo que estava ali entendesse que ele estava diante do autor e consumador da fé, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Louvado seja Deus. Quando Jesus foi crucificado, ele foi colocado uma coroa e nela estava escrito: Rei dos judeus. Louvado seja Deus. E todos que estavam ali reconheceram em sua língua, em seu idioma, o que estava escrito quando Jesus foi crucificado. Mas a alegria veio no domingo da ressurreição. Louvado seja Deus. Então, irmão, todas as lutas que eu e que você passa, o que Jesus passou na cruz do Calvário como exemplo para a nossa vida de fé, ele foi crucificado na sexta-feira, no sábado estava no seu túmulo, mas no domingo ele ressuscitou. Louvado seja Deus, para a glória e louvor da humanidade. Louvado seja Deus. Pois os textos bíblicos é explícito, é claro em dizer que se Jesus não ressuscita, em vão hoje seria a nossa pregação, em vão seria a fé dos cristãos, daqueles que não renunciaram a sua fé, aqueles que não negaram, na verdade, a sua fé e renunciaram às obras das trevas, dos pecados, para viver no novo e vivo caminho. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Amém. Esse foi o texto que o Espírito me inspirou nessa noite, me deu, para que assim nós estivéssemos nessa noite se alegrando, para fazer lembrança desse caminho que muitas vezes é a porta estreita, o caminho apertado, mas o seu final é a eternidade, é a vida eterna, para a glória e louvor do santo nome de Jesus Cristo. Amém? Aplauda Ele com alegria.